Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Procedimento do apóstolo Paulo, quando preso, teve que enfrentar a justiça humana. Vamos procurar entender. O apóstolo Paulo foi usado por Deus em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, para nos lembrar que uma das funções principais do cristão aqui na terra é ser sal para essa terra, luz para esse mundo, sermos um povo sacerdotal de Deus aqui na terra, sermos um povo de intercessão, um povo de oração pela pátria, pelas autoridades, pelo nosso próximo. Nós devemos ser um povo de sacerdotes, um povo de oração, um povo de intercessão. Claro que é quem quer ser salvo, não é todo crente, nem todo religioso. Deus nos chama para isso, para trabalhar, não só para assistir reunião de igreja. Você tem sido um crente assim, só de assistir reunião? Ou você tem uma consciência de um compromisso de trabalho para Deus, que você faz esse trabalho? Trabalho de sacerdote é interceder junto a Deus pelos que estão à sua volta, em especial pela pátria. Nós enfrentamos no mundo, em todos os lugares, a justiça humana. Em todos os lugares existe a justiça humana, até no meio do tráfico. A máfia lá da Itália tinha a sua lei, a omertà, a justiça deles. As várias facções criminosas têm o seu código de ética, aquilo que eles consideram muito sério e digno de morte. Eles fazem a sua justiça a seu jeito, em todos os lugares. Eu me lembro de um rapaz que se enveredou por caminhos errados e esteve preso, e disse que lá dentro, mesmo entre as prisões de menores, que hoje no Brasil são uma coisa estranha, nem chamam de prisões e nem o menor fica preso, são medidas disciplinares, corretivas. Ele diz que mesmo naquele ambiente terrível de menores detidos, eles tinham um código de ética ali. Eles aceitavam, um aceitava o que o outro fazia de errado, mas havia uma coisa que eles não admitiam. Eu acho que era o estupro ou coisa assim, enfim, eles tinham um código de ética. Em alguns momentos eles linchavam uma pessoa lá dentro do presídio. Não é presídio, é lugar de detenção de menores, casa de recuperação de disciplina, eles dão outros nomes. E o apóstolo Paulo sabia que ele lidava com a justiça romana, que pelo menos tinha nome de ser uma justiça. Nós hoje moramos no Brasil. Quando se fala de justiça humana, isso significa um imenso órgão chamado judiciário, onde os salários são astronômicos em relação à população, onde muita gente se encosta e os processos não andam. São muito lentos os processos e nem sempre as decisões dessa justiça são favoráveis à verdade. Vamos entender assim. Há um dito aí na área do direito que é o seguinte: a justiça humana não privilegia quem dorme. Se você não tem dinheiro para pagar o advogado, tá mal, você vai ser punido, você vai ser vencido na justiça, se não tem condições de se defender. A justiça não premia, não valoriza quem não tem dinheiro para pagar o advogado. Mas aí a justiça gratuita, aí é um outro órgão que emprega um monte de gente que nem sempre estão defendendo o seu direito, como pobre, você que não pode pagar. De qualquer forma,
A justiça não premia quem perde prazo, quem não acompanha o processo. E existe a verdade que não é verdade. A verdade não é a verdade de Deus, é a verdade dos autos. Para a justiça, a verdade é o que está ali dentro do processo, que escreveram. Todos escreveram, o juiz julga segundo aquilo. Aquilo pode não representar nem de longe a verdade dos fatos, mas a verdade dos autos é aquilo. Então nós vamos entender que a justiça humana não tem o propósito de fazer justiça. A justiça humana atua de acordo com as leis. A legalidade é o conceito, não justiça, da verdade. A justiça humana lida com aquilo que é legalidade e de acordo com a interpretação das leis que o juiz julgador fizer. Na prática, nós sabemos que a justiça humana está muito longe da justiça de Deus, mas nunca foi diferente. O apóstolo Paulo sabia disto. Em todos os países, os poderosos julgam de acordo com o critério deles. Eles acham que aquilo é o certo, que aquilo é o justo, que aquilo é o correto, e eles julgam. E você pode achar o que você quiser. Você não é juiz, legislador, você não é julgador. Você pode achar o que quiser. E eles vão julgar. E o que eles julgam, em princípio, é o que é justo aqui na terra. E a gente sabe que não é. É a legalidade. O apóstolo Paulo foi preso. Preso porque estava pregando o evangelho. Mas será que pregar o evangelho era crime? Eles arranjaram um meio, os judeus, de incriminar Paulo. Ele estava pregando algo contra a lei. Para eles, a lei judaica era importante. No entendimento deles. O apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos, tremendamente maravilhoso, sobre a justiça de Deus, sobre a lei de Deus, o espírito da lei. Os judeus e fariseus da época de Jesus ficavam na letra da lei segundo a interpretação deles. No Brasil existe uma jurisprudência e até o judiciário nem se compromete a atender a jurisprudência. A jurisprudência é o entendimento que eles têm da lei para determinados casos. E o judiciário nem mais se compromete a ficar de acordo com a jurisprudência. Eles julgam de acordo com a cabeça do juiz. E isso é o justo para eles. Eu lembro que nunca foi diferente. Na cabeça dos judeus, Paulo era a pessoa mais nefasta, mais errada. Ele não era ladrão, não era corrupto, mas na cabeça dos judeus ele era a pessoa mais nefasta e que precisava ser morto. E então eles quiseram linchar. O comandante Cláudio Lísias, representante dos romanos, livrou Paulo, levou para o Sinédrio. Não adiantou muita coisa. Ele disse: eu não vou segurar essa peteca, não vou lidar com essa batata quente na mão. Muita gente que está revoltada. Eu sou colocado aqui pelos romanos para manter a ordem da cidade. A situação está complicada. Esse homem, eu não acho que ele fez coisa errada, mas de qualquer forma, eu vou levá-lo ao governador. Ele levou ao governador Félix, que logo entendeu a situação. Era uma grande quantidade de pessoas, os judeus, uma facção política muito importante que estava querendo a morte de Paulo. Ele não viu motivo nenhum em Paulo para ser julgado ou morto, mas não queria desagradar os judeus. Então a justiça, que estava representada ali pelo comandante, foi levada ao governador. O governador também não quis fazer justiça de verdade e agiu politicamente. Manteve Paulo preso por 2 anos e ainda com interesses. Passou a responsabilidade para o sucessor dele, o Pórcio Festo, que
ainda manteve Paulo preso e, querendo agradar os judeus, no capítulo 25 de Atos, nós encontramos o governador, o novo governador, o Festo, quando assumiu o governo, logo os judeus levaram a ele a reclamação contra Paulo. E ele, querendo agradar os judeus, disse que iria para Jerusalém, que podia julgar Paulo lá. E os judeus queriam isso mesmo, que levasse Paulo. Inicialmente, o governador foi para conhecer a situação em Jerusalém. Os líderes, os sacerdotes, reclamaram de Paulo, pedindo que levasse Paulo para ser julgado lá. Mas no caminho eles iriam preparar uma armadilha para matar a Paulo. E o Paulo, entendendo essa situação, foi colocado diante do governador. O governador disse: "Ô, senhor Paulo, o senhor quer ir a Jerusalém para ser julgado por mim lá diante dos judeus?" Paulo entendeu a situação e disse: "Meu senhor, eu estou perante a pessoa que representa a autoridade romana. O senhor tem todo o direito e a obrigação de julgar. Se o senhor não quer me julgar logo, quer me levar para Jerusalém, eu apelo para César. Uso o direito que eu tenho de cidadão romano para apelar para César." O governador foi surpreendido por aquilo. Bem, você apelou, um direito seu. Esse direito a gente sempre tem na justiça, até a última instância, que é o STF, Supremo Tribunal Federal. A última instância, a gente vai apelando na justiça até quando puder, mas há um ponto final, quando alguém lá no alto decide, transitado em julgado, não pode mais apelar. Paulo era cidadão romano e sabia disso e conhecia como a justiça funcionava. Era muito falha, mas ele apelou para ir ao julgamento do imperador, de César. O governador disse: "Tá bom, você..." Ele consultou os conselheiros. "Você apelou para o César, eu vou mandar você para o César." Mas deixa estar que Deus estava naquilo tudo, querendo usar Paulo preso. O Paulo era um preso diferente, era um preso importante. E ele aproveitou a cadeia para orar mais, para escrever, para se aprofundar no conhecimento de Deus, escrever as várias cartas que foram escritas no Novo Testamento. Ele aproveitou para pregar o evangelho para todos os soldados que estavam com ele. Ele aproveitou para pregar o evangelho para todos os grandes e autoridades que queriam vê-lo. Ele aproveitou a prisão para pregar o evangelho. Em nenhum momento nós vemos Paulo reclamando de direitos humanos, coitadinho, que ele estava sofrendo muito com a tornozeleira eletrônica, que estava muito pesado para ele. Ele não reclamava. Na época não era tornozeleira eletrônica, eram correntes que prendiam os pés no tronco e a situação era complicada. E ele não reclamava disso, ele aproveitava as oportunidades. E numa situação pior, lá em Filipos, quando estava com os pés presos no tronco e o corpo todo surrado dos açoites que ele tinha levado, ele estava cantando e louvando a Deus, e isso foi o propósito que Deus tinha para converter o carcereiro de Filipos e toda a sua família. Que coisa linda! A igreja de Filipos se fortaleceu, creio eu, na casa da Lídia, grandemente devido ao apoio que o carcereiro e a sua família deram, e a igreja se fortaleceu e se expandiu. Paulo aproveitava as situações quando preso para pregar o evangelho, mas ele ia apelando, não que ele tivesse esperança de haver justiça aqui na terra. Eu quero tirar algumas lições para nós. Meu irmão, nós temos o direito como cidadãos de recorrer à justiça. Para isso você vai ter que ter algum dinheiro para pagar advogado, ou algum advogado irmão que faça isso por amor. Aliás, eu acho que isso é algo muito bom.
um irmão que use seu conhecimento jurídico para ajudar os irmãos por amor, não usar os irmãos para cobrar e faturar em cima dos irmãos. Isso é pusilânime, mas alguém que use com amor para ajudar os irmãos. Graças a Deus nós temos alguns advogados assim que não cobram para dar conselho aos irmãos, eles fazem por amor. Eu acho isso algo muito útil e válido. Se houver um processo, bem, que ele receba lá dentro do processo, mas para ajudar um irmão, uma irmã, uma família necessitada, um advogado cristão, para mim, não vai cobrar. Ele vai fazer isso com amor, é um privilégio que ele tem de servir ao irmão, àquela família, e não se servir dela, se enriquecendo à custa dos irmãos. Mas, enfim, o Paulo nos deixa lições. A justiça humana é muito falha, mas é ela que está aí, com a permissão de Deus. E nós não estamos proibidos de usar a justiça humana. Nós estamos proibidos pela Bíblia de ir à justiça contra um irmão. Marido contra mulher, um irmão contra outro irmão, isso nem pensar. A pessoa estaria se alijando do reino dos céus. A pessoa fazendo isso, no meu entendimento, de acordo com o que a Bíblia nos diz. 1 Coríntios, capítulo 5. Nós não devemos ir à justiça contra irmão, mas temos todo o direito de ir à justiça para defender a nossa justiça. Mas sabendo que a justiça humana é falha. Ela não trabalha com o conceito de verdade e de justiça, ela trabalha com o conceito de legalidade. Se você tiver consciência e conseguir reunir provas para mostrar a legalidade de algo, então, muito bem, toque para frente. E se você tiver condições de bancar aquele processo, porque existem custas judiciais, tem que pagar. Até processo trabalhista hoje está correndo o perigo de você perder muito dinheiro. Vai reclamar do patrão, daqui a pouco você vai ser punido e ainda vai ter que pagar as custas do processo. A justiça é falha, mas é ela que está aí. Nós temos todo o direito de usar a justiça humana, mas não de confiar nela. Você vai depender de Deus. Se Deus quiser, se aprouver ao Senhor usar a justiça humana para ajudar você, bem está. Se não, não espere milagres da justiça humana, nem que seja justa e nem que ela procure a verdade. A justiça é alimentada nos autos dos processos pelas informações que são passadas ali. Se você tiver consciência disto, condições de reunir papéis, informações, dados e tal, use a justiça humana, mas não confie nela. Muito menos dependa dela. Dependa somente do Senhor.